Oi pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Alan e chegamos ao episódio número 150. Eu confesso que eu não achava que eu fosse chegar a esse número de episódios, para ser bem sincero, porque eu lembro quando eu gravei o episódio número 50, né, que eu abordei ali muito brevemente o Caverna e o Agrícola. Inclusive eu quero refazer um vídeo sobre o Caverna, mesmo eu tendo prometido há um tempo atrás que eu não ia mais regravar vídeo, mas eu falei muito brevemente de ambos e eu gosto muito do Caverna, então acho que o Caverna merece um vídeo novo aí daqui a um X tempo. E não mais porque logo logo ele ganha sua versão nacional. Depois do episódio 100 eu gravei lá um vídeo sobre o Zombicide, que é uma franquia que eu detesto, não gosto, não considero nem como um jogo propriamente dito, Zombicide, eu acho que ele é basicamente rolagem de dado e você acompanhar o que o cenário faz contigo. Mas o Black Plague é um jogo legal, ele é divertido, eu acho que ele corrige os erros mais crassos do Zombicide, ele deixa o jogo mais palatável, tá? E aí, pô, o episódio 150 chegou, pensei, vamos gravar um jogo grande, né? Falar sobre algo grande. Então eu queria falar sobre o jogo que eu considero a melhor transcrição, não vou nem colocar adaptação, a melhor transcrição de uma mídia para outra, porque esse jogo você se sente lendo o livro, você se sente vendo o filme, né? Os filmes no caso. Sem muitas delongas, o jogo de hoje é o Colossal Guerra do Anel, 2ª edição, versão nacional da Devir. Devir sempre polêmica, né? A galera mete o pau nessa edição aqui, porque ela tem uns errinhos bobos aí, mas se você pesquisar na internet você consegue jogar ele normal. No Guerra do Anel, cada jogador vai incorporar aí um lado, né? Um vai jogar com os povos livres e o outro com o lado da sombra. A caixa do jogo diz que ele é um jogo para 4 jogadores, o que não é verdade, tá? Ele é um jogo para 2 jogadores, ok? Fato. Ele é um jogo extremamente dependente de linguagem, então se você tiver problema com o inglês, eu aconselho você ir atrás dessa versão, que hoje ela custa uma pequena bagatela, tá? Mas com alguma sorte você consegue encontrar alguém vendendo ou trocando. E ele é de um trio de italianos aí que fizeram 3 jogos legais. O Roberto Di Meglio, Marco Maggio, Francesco Nepitello. Tem que fazer assim, ó. Italiano, parla italiano. E, lindamente ilustrado pelo John Howe. John Howe, para quem não sabe, ele é um dos ilustradores oficiais, né, de Senhor dos Anéis lá fora, porque os livros do Senhor dos Anéis lá fora eles são ilustrados, eles têm edições ilustradas. E ele é um dos principais ilustradores, responsável por as ilustrações desses livros, dos catálogos de aniversário, e pelas capas, né, de vários livros, como o próprio Senhor dos Anéis, aquela edição única, o Contos Inacabados, Silmarillion e tantos outros. Então, o que mais que esses caras produziram? Né? Eles produziram também o Conan, né, o The Age of Conan Board Game, que é um jogo para 4 jogadores, que ele tem algumas mecânicas semelhantes, mas a principal é o uso de dados. E ele funciona sim para 4 jogadores, ele é um jogo legal. No futuro aí ele vai ter um review aqui, porque eu tenho o jogo, só não vi o mês ainda. E também do Batalha dos 5 Exércitos, também tem versão nacional da Devir. Esse sim, um jogo assumidamente para 2 jogadores e que transcorre de uma maneira muito mais rápida. Também um futuro review aí no canal. O Batalha dos 5 Exércitos, ele é o que mais se aproxima da experiência do Guerra do Anel, né? Mas ele tem um tempo de jogo muito menor, uma média de 2 a 3 horas, vamos colocar dessa maneira, você consegue jogá-lo. Enquanto o Guerra do Anel, uma primeira partida você vai levar tranquilo de 5 a 6 horas, tranquilo. Depois que você aprender a jogar e tiver a ideia do jogo mais bem delimitada na sua cabeça, você vai jogar ele aí de 4 a 5 horas, ok? Mas é uma senhora experiência esse jogo. No Guerra do Anel, ele é um jogo totalmente assimétrico, cada lado joga de uma maneira totalmente diferente, tá? Num tabuleiro colossal, que eu só vou abrir aqui, ele é tão grande que ele é dividido em 2 partes. Eu vou abrir brevemente aqui só para vocês olharem. Aqui você tem um lado, que é onde está a maior parte das terras, né, onde transcorre o jogo, e aqui onde você vai controlar as trilhas, e onde você vai dispor cartas e coisas do tipo. E aqui a outra metade do tabuleiro, onde você vai colocar cartas de eventos e coisa do tipo. Embora você possa dispor também elas aqui, porque às vezes vai ter muita coisa rolando, e aqui também estão as construções do jogo, que você vai poder sitiar e coisa do tipo. Não vou me aprofundar muito nas regras, tá, do jogo, eu quero dar um panorama geral, né, do jogo, que é a característica acho que mais visível do meu canal é falar brevemente sobre os jogos, então não vou fugir muito dessa ideia por conta desse jogo que é um jogaço. Se você quiser ver um vídeo legal, né, sobre esses aqui, eu vou linkar aí 3 vídeos aí embaixo
que é uma explicação de regras que o Felipe Cunha gravou. É um vídeo de 1 hora, cara, ele fica 1 hora explicando, mas é um dos melhores vídeos de explicação de regras em PTBR disponíveis no momento. Vou colocar aí também o link de uma partida que o Luquita e eu esqueci o nome do cara fizeram ao vivo. Eu tava assistindo lá, pude assistir uma live que eles fizeram legal, mas eles jogaram o jogo de uma maneira bem rápida, mas era só pra a galera ter uma ideia do que era o jogo, né? E talvez mais um ou outro vídeo aí de explicação de regras pra quem ficar curioso a respeito dele. Mas assim, é um jogão, tá? Eu considero ele como o Twilight Struggle, assim, um jogo que você tem que ter, pra quem gosta de jogos de 2 jogadores. Como ele é um jogo, vamos lá, voltando pro jogo, né? Você, cara, ele começa do ponto onde a Sociedade do Anel tá em Valfenda e eles decidem lá queimar o anel do Frodo, né? Ou o Frodo vai queimar o anel dele, enfim, né? Sem piadas de baixo calão. E o legal do jogo o que é? Como ele é totalmente assimétrico, por exemplo, a Sociedade ela pode ir jogando através de puro subterfúgio, porque ela tem um mecanismo de andar escondida pelo tabuleiro. Então você tem uma trilha de avanço, e conforme você vai avançando, quando ela for revelada e você for obrigado a se revelar, então você vai fazer o movimento dele. Então às vezes você está aqui em Valfenda, quando você vê você está do lado de Mordor, e o cara que está jogando como as forças do mal, né? Como a sombra, ele tem que prever um pouco onde ele vai deixar os exércitos dele posicionado para ver onde você vai aparecer no mapa. Então isso dá uma gama de estratégia para ambos os lados muito legais. Enquanto um lado joga de maneira mais comedida, que é o lado dos povos livres, o lado das sombras, cara, é porrada, é pra frente, porrada. Ambos têm condições de vitórias diferentes, né? Os povos livres eles ganham, se não me engano, com 4 fortalezas guarnecidas, ou queimando o anel. E o povo das sombras, se eu não me engano, é 9 fortalezas, tá? Que faz um tempinho que eu não jogo, mas estou falando bem de cabeça mesmo. Então assim, o jogo, meu, tem uma infinidade de componentes, tá? Tem muitas miniaturas, demais. Tem as miniaturas das forças da sombra, né? Que elas são, meu, belíssimas. O jogo ele tem uma qualidade muito alta em tudo, tá? As miniaturas são de uma qualidade muito boa. As miniaturas azuis, né, que são aqui dos povos da sombra, aqui por exemplo, se eu não me engano esse aqui é de um elfo. Cadê um Rohan Rider? Aqui ó, os Rohan Riders, que são os meus preferidos. Você tem muitos tokens, tá? Bastante token, e meu, esse jogo ele tem regra, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e vários dados, e o jogo ele se transcorre basicamente nos dados. Tá? As faces dos dados elas servem para praticamente tudo, para você ativar cartas, para você recrutar unidades, para você subir unidades de poder. Então, mas ele é um jogo controlado pelas cartas, tá? Então assim, os dados vão orientar suas ações, mas ele é um jogo que transcorre através disto. E uma coisa muito legal é porque assim, conforme você vai jogando, né, você pode ir desmontando a Sociedade do Anel. Então, por exemplo, o Aragorn, né, ele dentro da Sociedade do Anel, ele tem uma utilidade. Quando ele sai, você pode fazer ele virar o Rei Aragorn. Então ele vira uma unidade muito mais forte no jogo. Então assim, o que os caras fizeram em termos de adaptação nesse jogo, cara, é difícil até falar porque assim, eu sou fanboy sumidaço de Senhor dos Anéis. Eu acho Senhor dos Anéis o melhor, pior livro já escrito. Porque a história é fantástica, é sensacional, mas é um livro extremamente difícil de ler, porque o Tolkien tinha uma linguagem muito rebuscada, e por exemplo, no segundo livro ele conta uma situação só e abandona outra por completo, então você tem que estar bem disposto, tá? Aqui, ó, mais miniaturas legais, ó, dos Nazgûl. Então, assim, cara, esse jogo é sensacional, cara. E é legal porque assim, tá saindo uma versão nacional, uma versão gringa de aniversário, com uma super caixa linda, maravilhosa, com todas as miniaturas pintadas, com todas com componentes, um espaçozinho para você guardar uma por uma, na melhor linha das miniaturas dos Zombicides, jogos mais recentes, né, que eles têm lá os seus casezinhos. Cara, show de bola essa versão nova. O Guerra do Anel, ele tem um problema muito sério, né? Por exemplo, o manual dele, tá? Nada, cara, você vai ter que ler praticamente 50 páginas. E assim, são 50 páginas de muito texto, tá? Então ele é um jogo com muito detalhe. O jogo, ele não é difícil de jogar. Quando você entende as regras, ele transcorre, você fala assim, basicamente, eu rolo os meus dados, vou executando eles, vou jogando cartas, vou fazendo contra-ataques. Aqui, né, toda carta ela tem duas situações, então ela tem uma carta de evento, ela tem uma situação, né, pode ser um evento, e uma parte que você usa para combate.
Então todas as cartas, em sua grande esmagadora maioria, ela tem um duplo sentido, olha, uma dupla utilização, tá? Então isso é assim, quando você pega as suas cartas, você vai ter que ler uma por uma, tá? Você vai ter que ler, vai ter que jogar com calma. Então, o meu conselho que é, antes de jogar isso aqui, é assim, o legal é cada jogador estudar bem o seu lado de regras, para você não ter que ficar parando e olhando no manual, e pegar as suas cartas e dar uma breve olhada em todas elas. Não entender o funcionamento de cada uma, mas sabe, dá uma breve olhada, ler e tal, por quê? Porque se você for tentando jogar conforme as coisas aparecem na sua mão, cara, aí tu vai jogar 10 horas de partida. Fácil. Fácil. Então o legal é você tentar dar uma estudada prévia no jogo antes de qualquer coisa, tá? Cara, pra quem que é esse jogo? É pra heavy gamer. O jogo, ele tem muito detalhe. Então assim, ele tem fase dentro da fase, tem uma fase dentro da subfase que ativa a outra fase, ele tem efeito que é ativado por evento, então você tem que prestar muita atenção. É muito fácil esquecer detalhes de movimentação de trilha, de evento que está rolando, que mexe com o personagem que está em localidade tal. É muita coisa para gerenciar, tá? Então por isso que eu tô falando, ele é um jogo que ele vale a experiência, mais ou menos como Twilight Imperium. Né? Twilight Imperium eu acho que é um jogo que todo mundo tem que jogar uma vez, porque é a experiência de jogar Twilight Imperium, porque é uma senhora epopeia. Mesmo caso aqui, só que para 2 jogadores, ok? Então meu vídeo de hoje é sobre o Guerra do Anel, que eu acho que é um jogaço. Se você gosta de jogos de 2 jogadores, você tem que ter ele na sua coleção, mas esteja pronto para uma experiência pesada, densa e cansativa. Tá? Assim, a primeira partida vai cansar, vai ser denso, a chance de você desistir no meio do jogo para ele demorar demais não é pequena, é grande. Só que se você gosta de Senhor dos Anéis e você quer um jogo realmente impactante no sentido de você se sentir no jogo, na atmosfera do jogo, nota 10 esse jogo, cara. Assim, certeiro. Se você não quer comprar, pega o teu amigo, aquele que tem ele guardado no armário que nunca joga, convence o vagabundo a ler o manual, leia o manual com ele e joguem. Tentem jogar. Se não deu tempo de terminar, deixa a mesa paradinha lá, cara. Deixa lá, não mexe na mesa não. Termina de jogar no dia seguinte, começa a jogar na sexta, termina no sábado à noite. Meu, show de bola. Mas pra quem gosta de jogos muito densos ou com nível de imersão muito grande, eu recomendo. Joguem Guerra do Anel, beleza? Para os próximos vídeos eu tenho bastante coisa nova para falar, meu, tem o Mombasa, tem a versão do Imperial Settlers, que é um episódio muito antigo que eu já fiz aqui, mas assim, só comentando, a versão nacional tá perfeita, podem comprar, tem muita coisa nova, tem Carson City que eu peguei, Quadrópolis, enfim, tem jogo novo pra caramba, aí tem um monte de coisa, tem o Dungeon Saga, que eu já tô com ele já me enrolando para soltar esse vídeo há muito tempo, tem bastante coisa. Tá, então para os próximos vídeos aí, acho que vocês vão conhecer mais jogos legais aí, de uma maneira rápida e direta, beleza? Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigado, obrigado pelos novos assinantes, obrigado pela galera que acompanha há muito tempo, obrigado pela galera que compartilha os meus vídeos, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram, por sinal de fumaça, os vídeos de uns tempos pra, aliás, os compartilhamentos subiram bastante de uns tempos pra cá, então, brigadão. Mais uma vez, aquele abraço.